Especialmente nessa Kali Yuga, não é tão fácil servir a Guru Vaishnava e fazer Bhajana e Sadhana. Você anda 1 metro, Mayadeva te puxa para trás. Se você fizer coisas boas, todos irão te criticar. Isso é verdade ou não? Se você fizer Bhajana e Sadhana, se você escrever grantas, fizer qualquer coisa, as coisas espirituais, todos vão ficar, você errou aqui, isso está errado ali. Porque essa é a natureza de Kali Yuga é que todos irão te puxar para baixo. Mas se você fizer coisas ruins, todos irão te inspirar. Você está fazendo muito bem. Mas se você fizer serviço devocional ao Senhor, Krishna Seva, Govinda Seva, todos irão te criticar. Porque essa é a natureza de Maya. Então não fique triste. Sempre fique entusiasta. Sempre seja entusiasta. Então, no Néctar da Instrução, Rupa Goswami Pada compôs este verso. Então, Bhakti significa que você sempre deve ser um entusiasta, Utsaha. Você entende? Muito raramente as pessoas te dão Utsaha, te dão entusiasmo. Essa é a natureza. Mas aqueles que são devotos puros vão falar, você está fazendo muito bem. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, enquanto ele limpava o templo de Gundicha, às vezes o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele queria dar entusiasmo para os devotos e falava, você está fazendo muito bem. Você está fazendo muito bem. E você pode ensinar os outros. Há 2 significados. That time Lord Chaitanya Mahaprabhu also in this way chastised, you are doing very nice. That means your service is not good. Então, há 2 significados. Para pessoas preguiçosas que não estavam fazendo nada, ele fala, você está fazendo muito bem. Isso quer dizer, o seu serviço não está bom. E outro significado, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está dizendo, sim, você está fazendo muito bem. Não é em um dia que você vai começar a andar. Agora você já se esqueceu. Agora você... How many times you fell down just to touch the wall and start to walk, you fell down. And again, you also stood up on your legs. Então, agora você está correndo para lá e para cá, fazendo esporte, jogando futebol, você se esqueceu. Mas quando você estava aprendendo a andar, às vezes você caiu e você segurava na parede e de novo se levantava com suas perninhas. Não é em um dia. Não foi em um dia, em uma vez só que você aprendeu a andar. Várias vezes você tentou, se segurou na parede, caiu.
Goswami Pada explained Bhakti Rasamrita Sindhu. And a small baby and touch the wall and start to walk, then again falling down and again also touch the wall and again walking. Então, no Bhakti Rasamrita Sindhu, é falado como um pequeno bebezinho, ele está começando a andar, ele se segura na parede, cai, levanta de novo. É verdade ou não é? And if you have no need to walk. Just you always lay down on the ground. Mas se você falar, não precisa andar, apenas deite no chão, fica aí deitado. Actually, they are not your pure friend. Who is your best friend? Who always helped you how to and walk, how to stand up. Então, na verdade, essa pessoa não é o seu melhor amigo. Quem é seu melhor amigo? Aquele que sempre te ajuda a levantar e ficar de pé. This is called the Utsaha, Nishcha. Utsaha means what? Always enthusiastic to practice devotion service. Então, isso é o Utsaha Nishaya Darat. O que significa Utsaha? Significa sempre ser entusiasta para praticar o serviço devocional ao Senhor. Todos devem aprender este verso do Néctar da Instrução Upadeshamrita. So, Bhakti dice, Utsaha, Nishcha. Nishcha means certainly I will attain my perfection goal. Então, Bhakti from faith, Vishwas. Bhakti é isso, Utsaha Nishaya Darat. Utsaha é você ter essa fé que você vai conseguir. E Nishaya é ter essa fé. Dairat é você ter paciência. Se você não tiver essa fé, e sempre se associa com os devotos puros do Senhor, Shuddha Bhakta. Shuddha Bhakta Charanarenu Bhajanayanu Kula Akata Seva Parama Siddhi Premlati Karamula Shuddha Bhakta Charanarenu Bhajanayanu Kula Vakata Seva Parama Siddhi Vakata Seva Premlati Karamula Bhaktivinoda Thakur composed this Bengali song. Bhaktivinoda Thakur compôs essa canção em Bengali. Como desenvolver a nossa vida espiritual? Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajan always associated with the pure devotees of God. Shuddha Bhakta Charanarenu Bhajana Anukula sempre se associa com os devotos puros do Senhor. Qual o significado de Charanarenu? And on the single particle dust, lotus feet of pure devotee of Lord. Pegar uma única partícula de poeira dos pés de lótus do devoto do Senhor. Significa que eu vou obter o seu bhava, o seu humor. É muito fácil conseguir a poeira ali do pé do devoto, isso é verdade. Mas o significado interno de obter a poeira dos pés de lótus do devoto é sempre se associar com sadhu, sadhu sangue. O Chaitanya Charitamrita está dizendo isso de maneira muito bem. Você tem que pegar uma partícula de poeira dos pés de lótus do Senhor, do devoto do Senhor.
E qual que é o significado interno da poeira dos pés de lótus do devoto do Senhor? Always Sempre follow the footsteps of pure devotee. seguir os passos do devoto puro do Senhor. Anugatta bhajan. Anugata Is Bhajana. a means is what? And follow the instruction of pure devotee of Lord Guru and Vaishnava. Significa o quê? Seguir as instruções do devoto puro do Senhor, Guru e Vaishnava. Gurvanugatta, 64 limbs of bhakti. And one bhakti is anga limbs, that is called Gurvanugatta. So follow the instruction of Guru. Então, dos 64 membros de Bhakti, um deles é seguir a instrução do Guru. If you're not following the instruction of Guru, you will never develop your spiritual life. Se você não seguir a instrução do Guru, você nunca vai desenvolver a sua vida espiritual. So saying Guru Mukha Padama Bhakka Chitte Te Koriya Oiko Arnako Riyamane Asa Arnako Riyamane Asa. And Narottam Das Thakur composed these words. Always follow the instruction of Guru. Narottama Das Thakura, Bhakka Guru Mukha Padama Bhakka Chitte Te Koriya Oiko Arnako Riyamane Asa. ele compôs esse So that verso. means always follow the instruction of Guru. It's simple. Sempre siga as instruções do Guru. O significado disso é siga as instruções do Guru. Isso é simples. So we are giving the example when you walk, there's some dust, and also falling to you also. Então a gente dá um exemplo simples. Quando você anda, a poeira te segue. Vrindavan, Se você Mandal Parikrama, there's a lot of also dust in there. Se você for a Vrindavana, no Vrajamandala Parikama, há locais lotados de poeira. When you walk, that the dust also falling to you. E quando você vai andando, a poeira vai te seguindo. So that means is what? Dust is teaching to us how to always follow the Guru and Vaishnava. Então, significa o quê? Que a poeira está nos ensinando a como servir sempre a Guru e Vaishnava. And Bhajan and Sadhana under guidance of Guru and Vaishnava. E fazer bhajana sadhana sob a orientação de Guru e Vaishnava. So Gurvan Vattadis. Our Bhakta Pada Dhuli, a Bhakta Pada Dhuli and Bhakta Pada Jal. They take the food bathing water of Bhakta pure devotee of Lord. Então, Bhakta Padaduli, Bhakta Padajal, aceitar a poeira, a água que lavou os pés de lótus do devoto puro do Senhor. What is that Bhakta Pada Jal? E o que é essa Bhakta Padajal? Katha. Significa ouvir Harikatha. Past nectar and pastimes of Krishna. Beber os passatempos nectários, os passatempos, o néctar dos passatempos de Krishna. Only Harikatha can protect you. No one can protect you. Apenas o Harikatha pode te proteger, ninguém mais pode te proteger. In this Kali Yuga, Maya is very powerful. Porque nesta Kali Yuga, Maya é muito poderosa. Muito poderosa. Harikatha means Krishna himself. Enter in your ears and come in your. Mas se você ouvir Harikatha, significa que o próprio Krishna entra pelo seu ouvido e vai até o seu coração. Harikatha Shravan. So that is called Bhakta Pada Jal. Jal means water. Então isso é Bhakta Pada Jal. Jal significa água. Harikatha. Karna Putesu. Ivanti Karna Putesu. Then you listen Harikatha with your ears. Significa ouça Harikatha com os seus ouvidos. Bhakta Gupta says that the remnants of the pure devotees of Lord. Então, Bhakta Mukta Shesha significa os remanentes do devoto puro do Senhor. It's called how to take their mood out. Isso significa como obter o humor deles, Bhava. This is the three process also. Bhakta Pada Thuli, Bhakta Pada Jal, and Bhakta Gupta Sesh. Então, esses são os três processos: Bhakta Padaduli, Bhakta Padajal e Bhakta Mukta Shesha. Don't forget these three things. Não se esqueça dessas três coisas: Bhakta Pada Thuli, Bhakta Pada Jal, or
Bhakta Bhukta Sesh. Bhakta Padaduli, Bhakta Bhaktaja e Bhakta Bhukta Shesha. Sempre siga as instruções do Guru Vaishnavas. Drink the sweet nectar and pastimes of Krishna. Segundo, ouça Harikatha, beba o doce néctar dos passatempos de Krishna. Assim como o Shrimati Radhika fala no Gopi Gita. Srimadattatam Bhovigenanti te Bhuridajana Tadakatamritam Tattajivanam Karividiritam Kalamasahapam Saranamangalam Srimadattatam Bhovigenanti te Bhuridajana 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 Bhuridajana. Bhuridajana is the best donor. One who glorifies pastimes of Krishna Katha. Buridá, quem é o melhor doador? É aquele que glorifica os doces passatempos de Krishna. Harikatha. Isso é muito importante. Então, Srimati Radhika está dizendo: Ei Krishna, os seus doces passatempos são como néctar, Amrita. Se você ouvir Krishna Katha, todas as suas coisas indesejáveis serão removidas do seu coração. Krishna Katha é muito poderoso. Quem que não quer ouvir Krishna Katha? Você sabia? Todos querem ouvir Krishna Katha. Mesmo os impersonalistas, se eles ouvirem Krishna Katha, eles vão abandonar o destino deles de se absorverem em Brahma. Os impersonalistas querem imergir em Brahma. Aham Brahmasmi. Mas se eles ouvirem Krishna Katha, eles vão abandonar essa meditação de como se absorver em Brahma. Mesmo aqueles que estão sofrendo os 3 tipos de Maya neste mundo material, as 3 misérias de Maya neste mundo material. Todas as entidades vivas, desde os pequenos insetos até os semideuses como Brahma e Indra, todos estão sofrendo as 3 misérias de Maya. Porque este mundo material é o reino de Maya. Todos estão sofrendo Adhyatmika, Adidevika e Adibhautika. Mas se você ouvir Krishna Katha, você vai ficar livre de Maya. Então todos querem ouvir Krishna Katha, isso é muito poderoso. Mas apenas uma pessoa não quer ouvir Krishna Katha. Quem é essa pessoa? O açougueiro. Quem é o açougueiro? Aquele que mata as vacas, os animais.
mano virama kavuttama sloka gunanuvada umanu virajit vina posugna. Very clearly, Srimad Bhagavatam gives evidence. Who does not want to listen to Krishna? But only one person. Everybody wants to listen to Krishna. Então, quem quer ouvir Krishna Katha? O Srimad Bhagavatam claramente dá evidência. Apenas uma pessoa não quer ouvir. Quem? O açougueiro. E por quê? Porque ele está matando muitos animais. Por essa razão, o coração dele é muito duro. Aqueles que são pessoas cruéis não têm gosto por ouvir Krishna Katha. Não é tão fácil ouvir Krishna Katha. Isso é verdade ou não é? As pessoas me dizem, ok, você pode falar Harikatha por quantas horas você quiser. Mas se eu falar 1 hora, automaticamente a sua mente vai ficar para baixo e para cima. Jūs manęs klausite, kiek laiko Gurudeva klausė, kiek laiko galiu kalbėti, ir man sako, ai, tai kiek nori, bet jeigu Gurudeva kalbės ilgai, tada visi pradės vaikščioti, pradės iškentėti, nes labai sunku yra klausytis Harikatha. Não, perdão, não é a mente, é as pessoas que ficam levantando e abaixando, levantando e abaixando. E aí ele fala, às vezes eu peço, fecha a porta aí e me dá a chave, que aí ninguém vai poder sair. Aí por 4, 5 horas eu vou poder falar e todo mundo vai ter que ficar ouvindo. Harikatha não é tão fácil de ser ouvido. As pessoas falam Harikatha e falam kathas mundanos, fazem muitos tipos de entretenimento para que as pessoas fiquem ali sentados. Senão, de outra maneira, não funciona. Até a psicologia fala isso. Por quantas horas você pode concentrar a sua mente? Apenas por 20 minutos, não mais. A sua mente só fica concentrada por quanto tempo? Apenas 20 minutos. Após 20 minutos, a sua mente automaticamente fica perturbada. Por isso, quando eu falo Harikatha, a cada 20 minutos tem muitos tipos de katha mundano, miridanga katha, muitos tipos de entretenimento, senão você não vai conseguir ficar sentado. Isso é a natureza, não é tão fácil ficar sentado aqui. Shukadeva Goswami Pada falou Harikatha para Parikshit Maharaj. 7 days and 7 nights continue without any stop. 7 days, 7 nights. Apenas recitando os slokas, 7 dias e 7 noites continuamente, sem parar. Not eating, no water, nothing. No sleeping, nothing. Sem parar para comer, beber água, dormir, nada. Sukadeva Goswami Pada told, oh, maybe you can drink some water. No. And I am drinking sweet nectar and pastimes of Krishna from your lips. Shukadeva Goswami Pada falou, talvez você possa beber um pouco d'água, mas Parikshit Maharaj falou, não, eu estou bebendo o doce néctar dos passatempos de Krishna. Você entende isso? De outra maneira,
não será tão fácil. Many speakers, they're speaking mundane talk, Muitos this katha. oradores falam katas mundanos. Then you think, oh, very nice, nice. E aí você fala, muito bom. Just to speak the slokas of Srimad Bhagavatam, 18,000 slokas of Srimad Bhagavatam. Then your mind will be ready. Just after a few minutes, your head start to steady. Mas, por apenas se falar os 18.000 slokas do Srimad Bhagavatam, a sua mente vai ficar muito inquieta. Após poucos minutos, ela vai começar a girar. Gurudev, who's Gurudev? Our Gurudev speaks Harikatha 3 hours. Only speak Harikatha I cannot say. Gurudeva falava Harikatha por 3 horas. 1 hour, 20 minutes, because our psychology says this. Only concentrate your mind, only 20 minutes. Mind will be good. After 20 minutes, Muito difícil. And going here. Not easy. Porque a psicologia fala isso. Você só pode concentrar a sua mente por 20 minutos. Após 20 minutos, isso é muito difícil. 3 horas é muito difícil. Apenas se você for um yogi, aí você vai poder ficar sentado lá. Aí sim. Os yogis conseguem se sentar por muitas horas. Samadhista. One Srinivasa Acharya, he was sitting in one place. 3-4 days, not moving his body. Então, que nem aquele que entrou em completo samadhista, quem é Srivasacharya, certa vez ele se sentou por 3 a 4 dias sem mexer o seu corpo. 3 days, and his body is not moving, nothing. Por 3 dias o seu corpo não se movia, não fazia nada. Bhakreshwar Pandit sometimes were dancing, singing, continuing 3 days, 72 hours. He said. Então, Bhakreshwar Pandit também, às vezes, por 3 dias, 2 dias, 72 horas, ele cantava e dançava sem parar. Mahaprabhu também cantava por muitas horas. Especialmente no dia a dia, cada Sititi, Mahaprabhu costumava ir até a casa de Haridas Thakura. Perdão, Srivas Thakura. So Harikatha is very. So for this, Tava Katham Mritam Tapta Jivanam Kavivirritam Kalmasapam Savana Mangalam Srimadatatam Bhuvigrunanti Te Bhuridajana. That is this emphasis this word Bhuridajana. With the best donor, one who bravely pastimes of himself. Então, eu estou dando ênfase a este termo, Bhuridajana. Quem é o melhor doador? É aquele que está sempre falando dos passatempos de Krishna. E Krishna Katha é muito poderoso. Gunanuvadat Kumana Virajit Vina Pasugnat. Vina Pasugnat. Pasugnat means those who are killing the animals. Their heart is very cruel, hard-hearted. So for this regard, they don't want to listen Krishna Katha. Vrihata Sugna significa, se refere especialmente àqueles que matam os animais. O coração deles é muito cruel, por isso eles não podem ouvir Harikatha.
If you listen Krishna Katha, automatically what? Your sleepiness will come. Se você ouvir Krishna Katha, automaticamente o sono vai vir. Or if the mundane Katha, then you are very quick. Mas se for um Katha mundano, aí você vai ficar bem acordado. यदि है कृष्ण कथा घुमेते च्याओ तथा यदि है यदि है कृष्ण कथा यदि है कृष्ण कथा घुमेते च्याओ यदि है विषय कथा न घुमेते च्याओ यदि है कृष्ण कथा घुमे जिमे तल्ला से बालिश यानी कृष्ण कथा ऑटोमेटिकली Se você ouvir Krishna Katha, automaticamente o sono vai vir. Porque, especialmente nesta Kali Yuga, Maya é muito poderosa. So now coming in this way, the one who glorifies the pastimes of Krishna is called the best donor. Você entende? Então, continuando, aquele que glorifica os passatempos de Krishna é o melhor dos doadores. Porque apenas Krishna Katha pode proteger a sua vida, nada mais pode proteger. Porque quando você está ouvindo Krishna Katha, automaticamente o próprio Krishna entra no seu ouvido e vai até seu coração. E aí ele purifica o seu coração e seu coração fica limpo e asseado. So Krishna entered in your heart, and Krishna himself cleaning all your unearths, unwanted thing from your heart, cancel it. Então, Krishna Katha automaticamente entra no seu coração e o próprio Krishna entra e limpa todas as coisas indesejáveis do seu coração. Por essa razão, Shukadeva Goswami Pada disse a Parikshit Maharaj: Oh, Parikshit Maharaj, listen, why did I speak many kings there, charity, donation, and there are many also and activities. Why? Parikshit Maharaj, ouça, por que eu falei esse Katha dos reis dando muitas doações e fazendo muitos tipos de atividades? Por quê? Se você ler o Srimad Bhagavatam, quanto que tem de Krishna Katha ali? A maior parte é Jnana Katha e Vairagya Katha, renúncia e conhecimento. Quando você compara, quanto tem de Krishna Katha ali? Mas a maior parte trata de karma, jnana, yoga e tapasya. Como cortar essa filosofia e limpar o coração? Just give an example. Sukadeva Goswami Pada told Parikshit Maharaj the renunciation of what is called and Vairagya Katha is there also. Então, só dando exemplo, como Shukadeva Goswami Pada disse a Parikshit Maharaj sobre o Katha da renúncia, de Vairagya. O Katha de Chitraketu Maharaj está ali. But he got the association of Narad Rishi. Then he gave up his materialistic and then he became pure devotee of Lord. Ele era completamente materialista, mas ele obteve a associação, boa associação, e ele automaticamente rejeitou tudo isso e se tornou um devoto do Senhor. Chitraketu Maharaj, what is his name? Harishchandra Katha is also there. Então tem esse Katha de Chitraketu Maharaj e também de Harishchandra Katha. Também de Shibi Maharaj, muitos tipos de Katha. Shibi Maharaj era um grande doador também. And Jam Maharaj and also Indra. They disguise the form of an eagle and pigeon.
Certa vez, Jam Maharaj e Indra se disfarçaram de uma águia e de um pombo. Jam Maharaj. Certa vez, Indra e Jam Maharaj In disguise the form of pigeon and eagle. apareceram ali disfarçados de pombo e de águia. Sabe, entende o que é uma águia? Indra is disguised the form of pigeon. Indra aceitou a forma se disfarçando de pombo. E ele foi voando e se sentou no colo de Shiv Maharaj. E disse ao Maharaj, por favor, salve minha vida. Essa águia está vindo e querendo me matar. E aí a águia também foi até ali. E a águia falou, ei Shiv Maharaj, eu estou com muita fome. Me dê comida, eu quero comer. E Shiv Maharaj falou, tá bom, eu te dou outra comida. Mas a águia falou, não, eu quero comer este pombo. A pigeon told, oh, you are king, your duty is to protect the Saranagata, one who surrender, you will receive. E o pombo falou, ei, você é o rei, o seu dever é proteger o Sharanagata, aquele que se rendeu a seus pés de lótus. Por favor, salve minha vida. Mas a águia dizia, eu estou com fome e esse é o seu dever, alimentar aqueles que estão com fome, dar comida para eles. Se alguém vem até sua casa faminto, você deve alimentar ou não? Você é um ser humano, você tem que dar. Você tem compaixão em seu coração. Mas Shiv Maharaj falou, tá bom, eu posso te dar qualquer outra comida. Mas a águia falou, não, eu quero comer este pombo. Mas o pombo falou, eu estou rendido a seus pés de lótus, proteja a minha vida. Então Shiv Maharaj falou, como eu vou agir agora? E a águia falou, tá bom, então você pode me dar o peso deste pombo da sua carne. Então, em um lado da balança, o pombo se sentou e do outro lado, Shiv Maharaj ficou cortando o seu próprio corpo e colocando ali na balança. Mas nunca igualava. E finalmente, Shiv Maharaj disse, tá bom, você pode me comer, mas esse pombo deve ser salvo. Veja isso. Onde tem espiritualidade nessa história? Se você alimentar alguém, tudo bem. Se alguém está com fome, ok, você alimenta essa pessoa. Mas qual espiritualidade e benefício você vai obter? Você entende? As pessoas mundanas não são capazes de entender isso, mas não há espiritualidade ali. Está apenas seguindo as regras da sociedade. Você é um ser humano, tem que seguir essas regras. Você entende? Mas aqueles que são seres humanos, eles pensam, este é o melhor Dharma, alimentar os outros. Onde que tem espiritualidade ali? Nada. So, this katha of Shiv Maharaj, he also sacrificed his life to serve
the others. Então esse Katha diz como Shiva Maharaj sacrificou a sua vida para servir os outros. se tornar pequenos. But finally Shiva Maharaj realized what the essence of this life. Mas finalmente Shiva Maharaj entendeu qual é a essência dessa If I vida. not do bhajan and sadhana to Krishna, then useless life. Se eu não fizer bhajana e sadhana Krishna, então a vida será inútil. Chari varnashtami yadi Krishna nahi bhaji sasa karma politi sahi duru mein badi mode. One who not following doing bhajan sadhana to Krishna, just following the rules and regulations of society. After his death, he also will go to the hell, Nara. Aquele que não faz bhajana e sadhana Krishna apenas segue as regras e regulações da sociedade. Após a morte, ele vai para o inferno, para Naraka. If you not do bhajan and sadhana to Krishna, then after your death, where will you go? Naraka. Se você não fizer bhajana e sadhana para Krishna, após a morte, para onde você vai? Para Naraka. Because your duty is to serve to Krishna. Jive saru bhai Krishna nityadas. Porque o seu dever é servir a Krishna. De ver a Swarupa Roya Krishnera Nitadas, todas as entidades vivas são servos eternos de Krishna. E o nosso dever é fazer Krishna Seva. Sem Krishna Seva você não vai obter nada. Mas as pessoas mundanas, elas não podem entender essa filosofia. Então as pessoas mundanas podem entender, esse serviço é o melhor serviço, servir as pessoas, ajudar as pessoas, mas isso é apenas algo materialista. Mas coisas espirituais são o que? Paramartha está lá, como servir a Deus, Krishna Seva. Você serve a Krishna e também engaja os outros a servir a Krishna. Você entende? This is the difference, the Vaishnava philosophy and Mandan person philosophy. Isso é a diferença entre a filosofia Vaishnava e a filosofia mundana. Understand or not? Você entende ou não? So for the Krishna Katha is very powerful. And if you listen to Krishna Katha, again you will come in this material world also. Então, Krishna Katha é muito poderoso. Se você ouvir Krishna Katha, você não vai voltar para este mundo material. Ouça cuidadosamente este exemplo. Você tem roupa e você dá doações de roupa. Vastradam. É um tipo de doação ou não? E para quem não tiver comida, você alimenta as pessoas com comida. Isso tá bom, isso é verdade, Anyadana. É verdade. Mas após algumas horas, alguns dias ou alguns meses, as mesmas coisas vai se precisar das mesmas coisas de novo ou não vai? Para quem não tem roupa, você dá roupa, certo? Aí você dá roupa para alguém e daqui a 6 meses a mesma pessoa vai precisar de roupa de novo ou não vai? Aí você dá outra roupa e daqui a 6 meses de novo vai precisar de outra roupa. Então, por quantas vezes você vai ficar dando roupa de doação? Mas se você ouvir Krishna Katha, você vai atingir a morada do Senhor e não vai voltar de novo para este mundo material. Se você for para o mundo transcendental, tudo será transcendental, o seu corpo é transcendental. E aí você também vai obter roupas, mas roupas transcendentais. Você entende? Eu falei esse Katha.
But you would consider all Guru Vrindavan, they need clothes or not? They would stay naked. But no, they are not staying naked. So who will give the cloth there? Então, certa vez, uma pessoa materialista falou, você está dizendo que aqui nesse mundo todo mundo vai precisar de roupa, mas lá no seu mundo transcendental as pessoas não precisam de roupas? Lá o pessoal anda pelado, quem dá roupa para eles? Vocês sabem a resposta. Todas as árvores de lá são árvores dos desejos, Kalpa Vriksha. Apenas você deseja alguma coisa e essa árvore te dá tudo. Você pode imaginar isso? Govindamadipuruṣam tamaham bhajami. Govindamadipuruṣam tamaham bhajami. Govindamadipuruṣam tamaham bhajami. Can you imagine how is the beautiful transcendental world now? Então você não pode imaginar quão lindo é o mundo transcendental Goloka Vrindavan. Whatever we need, the trees, what would we give to you? They are the cows, they are the Kamadhenu cows. O que você precisar, automaticamente as árvores vão te dar. As vacas são Kamadhenu, vacas dos desejos. All the houses built with the stone, Chintamani. Então, Chintamani, todas as árvores são feitas de árvores dos desejos, Chintamani. Kalpa Vriksha, todas as árvores são o que? Kalpa Vriksha, árvores dos desejos. Que tipo de roupa que você precisar, é só pedir que a roupa automaticamente vem. Oh, you are saying here is giving cloth, we have no need cloth. If who has need cloth, giving cloth. So in the transcendental world, so they need cloth or not? Who will give the cloth? They will stay naked. But no, their cloth is given. Who is giving the cloth? The trees. The trees' name is called Kalpavriksha. Então essa pessoa ficou falando para mim, você está falando isso, mas nesse mundo transcendental as pessoas andam peladas, quem que vai dar roupa para elas? E a resposta é o quê? Quem que dá roupa são as árvores são Kalpa Vriksha. E as vacas são Kamadhenu. Elas não dão apenas o leite, neste mundo material as vacas dão leite. As vacas dão leite ou não dão? Então, neste mundo material, as vacas não dão rasagula, não dão doce, nada, só dão leite. E esse leite você pega e pode transformar em vários produtos lácteos. É verdade ou não é? Você pode fazer paneer, você pode fazer manteiga, ghee. Mas no mundo transcendental, as vacas, seja lá o que você precisar, tudo, as vacas vão te dar, elas não dão apenas leite. Vocês entendem? E o nome dessas vacas é Kamadhenu. Então eu gostaria de contar uma pequena história e muito bela para vocês sobre Vashista e Vishwamitra. Vishwamitra era um rei Kshatriya. Ele era um rei. E Vashista Rishi era um sadhu. Então Vishwamitra estava indo de um local para o outro com todo o seu exército. E todo o exército dele parou em um lugar e estava muito cansado.
Então, todo o exército perguntou a Vishwamitra: nós estamos com muita fome e sede. So where we get the food? Onde nós vamos conseguir comida? And that are in the middle of the field. Then so one small house is there. E aí, no meio do campo, havia uma pequena casa lá. Then they came E eles foram até lá. and that house. Then Vasishtha Rishi, he was performing bhajan sadhana in his house. E Vashishta Rishi estava lá fazendo bhajana e sadhana na sua casa. Or Vishwamitra he came. His king, Kshatriya king, you know. E Vishwamitra, o rei Kshatra, ele também foi. Then Vishwamitra he asked to Vasishtha Rishi, "Oh, I am very hungry and thirsty. Give some glass of water." E Vishwamitra perguntou a Vashishta Rishi: eu estou com muita fome e sede. Pode me dar um copo d'água? Vasishtha Rishi gave many kinds of delicious food, very sweet nectar, and gave to him. E Vashishta Rishi deu muitos tipos de comidas deliciosas, um doce néctar, ele deu para ele. Then Vishwamitra he drank that water, sweet nectar water, Amrit Jal. E Vishwamitra bebeu aquele néctar, aquele doce néctar, Amrita Jal. And it's nice, delicious prasad. Laddu, kachori, mohan bhog, and many kinds of delicious prasad. E eles viram ali uma praçada muito deliciosa lá do Kachori. Then Vishwamitra he asked Vasishtha Rishi, E Vishwamitra perguntou a Vashishta Rishi: "Hey, you are sadhu. ei, você é um sadhu. How did you get these types of this delicious sadhu, delicious prasad, Onde você conseguiu esse tipo de praçada deliciosa and feed to me and my army?" para alimentar a minha e ao meu exército? Then Vasishtha Rishi told, very humble he told, I have one cow, our name is called Kamadhenu. E, humildemente, Vashishta Rishi disse: eu tenho uma vaca chamada Kamadhenu. So this Kamadhenu, she produces all these things what they have offered you. E essa vaca Kamadhenu produz todas essas coisas que eu ofereci a você. Then Vishwamitra told, I don't believe. How possible cow will give these types of delicious food, this? I don't believe. E Vishwamitra falou: não acredito não. Como é possível que uma vaca vai produzir comida, tudo isso aqui? But Vasishtha said, yes, I have one cow. She gives everything. Mas Feed to you. Vashishta Rishi disse: não, eu tenho sim uma vaca, ela produz tudo isso que eu ofereci a você. Then Vishwamitra told, okay, I have 1,000 armies, so you can feed to them. Então Vishwamitra falou: tá bom, eu tenho um exército de milhares de pessoas, você pode alimentar a todos eles? Why not? E aí Vashishta disse: tá bom, por que não? Then Vishwamitra, he brought all his armies in the place of Vasishtha Rishi. Então Vishwamitra levou todo o seu exército até o local de Vashishta Rishi. Then Vasishtha Rishi, very humble, asked to Kamadhenu. E Vashishta Rishi, muito humildemente, pediu a Kamadhenu: Hey Kamadhenu, now Vishwamitra has come with 1,000 armies. They are hungry and thirsty. You can punish for them. Any E Kamadhenu, Vishwamitra veio aqui com todo o seu exército, todos eles estão famintos e sedentos, por favor, manifest alimente-os. nice, beautiful, delicious prasadam for armies of Vishwamitra. E Kamadhenu produziu aquela maravilhosa praçada para o exército de Vishwamitra. The armies of Vishwamitra, they ate very nice, beautiful, delicious prasad. E todo o exército de Vishwamitra comeu aquela praçada maravilhosa. Satisfied. E ficaram completamente satisfeitos. They are very happy. Ficaram muito felizes. Then Vishwamitra, he became very surprised. E aí Vishwamitra How ficou possible muito this sadhu feliz. feed my 1,000 armies and very nice, beautiful, delicious prasad. Como é possível que o sadhu alimente todo o meu exército e essa praçada So maravilhosa? for this regard, Vishwamitra he told, Vasishtha, I want to see your cow. Where is your cow?
Então, por essa razão, Vashishtra falou: Ei, Vishwamitra, eu quero ver a sua vaca, cadê ela? And so then Vishwamitra, this is my cow. Yeah. In my courtyard, say. E aí Vashishtra falou: aqui está a minha vaca, está ali no quintal. You are sadhu, no need to this cow. Aí Vishwamitra falou: tá bom, você é um sadhu, você não precisa dessa vaca. I am king. I have need this cow. Eu sou um rei, eu tenho necessidade de ter uma vaca como essa. So I have to take this cow. Então eu preciso levá-la comigo. He tried to kidnap the cow. Ele tentou pegar à força a vaca. Then Vashishtra told, hey Gomata, Kamdenu, you can protect yourself. Because this king is very cruel. And with his 1,000 armies, so I cannot protect you, you can protect yourself. E Vashishtra falou à sua vaca: ei, Kamadenu, você mesmo pode se proteger, porque este rei é muito cruel, ele tem todo o seu exército de milhares de pessoas, então, por favor, proteja a si mesmo. Mas Vishwamitra estava com muita raiva e falou: eu vou levar essa vaca comigo, porque eu sou rei, então eu que preciso dela. E Vishwamitra ordenou ao seu exército: ei, capture essa vaca que tem que vir com a gente, porque eu que sou o rei. E Vashishtra muito humildemente disse: ei, Gomata, proteja a si mesma, porque eu não sou capaz de te proteger agora, então, por favor, proteja a si mesmo. Então, aconteceu um milagre, não apenas um, mas milhares e milhares de exércitos se manifestaram do corpo daquela Kamadenu. O exército veio da onde? Da vaca. Não apenas um. Vishwamitra tinha apenas um exército de 1.000 pessoas, mas Kamadenu manifestou um exército de milhares e milhares de pessoas. E todo aquele exército bateu amargamente no exército de Vishwamitra. E Vishwamitra foi derrotado naquela batalha. Então há muitos kathas e passatempos. If you go to Vrindavan, there are all the cows. Vashishtra is only one cow that is called Kamadeva. And if you go to Vrindavan, all the cows that is called Kamadeva. Então, Vashishtra só tinha uma vaca chamada Kamadenu, mas se você for para o mundo espiritual, todas as vacas são chamadas de Kamadenu. Lakshmi satasasa sambramam sebamanam govindam adipurusam tamaham bhajami Chintamani Parvata Sadmasu Kalpavriksha. All the trees of Guru Vrindavan, that is called Kalpavriksha, desert. Who is filling? Desert. Então, o Brahma Samhita explica como todas as árvores de Goloka Vrindavana são árvores dos desejos. Não apenas uma, mas todas as árvores de Vrindavana. Se você for para os planetas celestiais, vai ter apenas uma árvore dos desejos. Mas se você for para Goloka Vrindavana, todas as árvores são chamadas de Kalpavriksha. Todas as vacas são Kamadenu. Não apenas uma. Veja isso. Então, se você for a Goloka Vrindavana,
Seja lá o que você precisar, apenas deseje e elas vão satisfazer tudo. You need clothes or not? Você precisa de roupa ou não? If you go to Vrindavan, Se você for para Goloka Vrindavan, Vrindavan, they are also wearing clothes or not? os residentes de Goloka Vrindavan, eles também usam roupas ou não? You cannot say these words. Você não pode falar assim. You understand? And they will be very nice, beautiful clothes automatically come. Maravilhosas roupas automaticamente vão surgir. You can understand gopis, how they are dressed beautiful, attractive. Você não vai poder entender quão linda e atraente são as vestimentas das gopis. Não pense. Their clothes is what? Expensive. Não pense que as roupas das gopis são roupas comuns, não. Different also ornamented in there. São muito caras. E elas usam diferentes tipos de ornamentos também. Once one person asked one to sadhu, Certa vez uma pessoa perguntou a um sadhu: yeah, your Thakurji dress is very nice, beautiful. We heard your Thakurji Krishna is cowherd boy. You're herding the cows. So why you put these very gorgeous silken cloths and many kinds of the ornaments, diamond, these why? Eu estou vendo aqui como a sua Thakurji está bem vestida. A gente ouve falar que Krishna é um vaqueiro. Então por que você está botando roupas tão opulentas e ornamentos? E aí o sadhu falou, não. What kinds of the ornaments in Goloka Vrindavan? What kind of the clothes of Thakurji? You can imagine that. Você não pode imaginar quais tipos de ornamentos e roupas eles usam lá em Goloka Vrindavan. How possible to serve to Thakurji? This is insignificant for me. Como que eu vou servir a Thakurji? Thakurji Goloka Vrindavan, then Thakurji's clothes is a different attract. Tudo isso aqui é insignificante para mim. Eu não consigo servir a Thakurji em Goloka Vrindavan. As roupas da Thakurji são tão belas e atraentes. Because all the trees, there's Tudo isso é insignificante para all ela. the cows that will come with it. Então, todas as vacas lá são Kamadeno. Gopis, this is very nice, beautiful cloth in there. E as gopis usam roupas maravilhosas. Look how Bhatamitam, Srila Rupa Goswami Pada explained. No lago, When gopis, they used to go take bath in Jamuna. And after taking bath, then they say all the trees, they are offering different clothes for the gopis. Very expensive clothes. então, no lago Bhagavatamrita se explica como, quando as gopis iam se banhar no Jamuna, quando elas acabavam seu banho, todas as árvores ofereciam muitas roupas para elas, muitos tipos de roupas muito caras. They are not ordinary cowboy. The cowherd girls. As gopis não são vaqueirinhas comuns, não são meninas ordinárias. Understand? One and two, they have no idea how is beautiful Goloka Vrindavan. How is that the residents of Goloka Vrindavan? As pessoas mundanas não têm noção de quão lindo é Goloka Vrindavan e quão lindos são os residentes de Goloka All the houses Vrindavan. of Goloka Vrindavan, that is called built with the Chintamani. Todas as casas de Goloka Vrindavan são feitas de Chintamani, árvores dos pedras dos desejos. Kalpavriksha, Lakshapitasurvirupalayanta, Lakshmi Sadasasa Sambramasya Bhavanam, Govindamadi Purusam Tamaham Bhajan. All the consort of Lord Narayan, Lakshmi. Every day they used to come in Vrindavan and start to sing. Então, todos os consortes do Senhor Narayana, Lakshmi, todos os dias costumam ir a Vrindavana e varrer. In Vaikuntha Dham, Lakshmi is called Maharani, the queen of Vaikuntha. Em Vaikuntha Dham, Lakshmi é chamada de Maharani, a rainha de Vaikuntha. And Vrindavan, they are as like Sripad and Safi. Mas em Vrindavana, ela é como uma varredora, como uma gari. Sriyatite odikam janmana braja srayata indira shastra atrai daita dikchatam dikchutavoka saridita savo vang vichinnate.
Dododasai Sadhu Jata Sri Sarojasi Yudhari Sri Mushadrisa Suratana Date Sulkadasika Varadani Nato Meo King Vada. And go figure. Jatite Odikam Janmanave. How is beautiful Braj Vrindavan? And transcendental Guru Vrindavan. Então, no Gopi Gita fala quão belo é Braja Vrindavana, essa Vrindavana transcendental. Nós estamos indo para Vrindavana. E o que a gente vê? A gente vê por todo lado um bando de poeira. Como fazer a chamana nas águas do Jaimuna? Porque na água do Jamuna há tantas bactérias e você pode ficar doente. Mas no mundo transcendental, Goloka Vrindavana, como tudo é muito belo e limpo. Você não pode imaginar quão lindo é Goloka Vrindavana Dham. Mas este Dham está coberto pela rede de Maya, Maya Jal. É por isso que você não pode ver o Dhamma transcendental. Vrindavana Dham não é um Dhamma ordinário. Você entende isso? Apenas uma partícula de poeira de Vrindavana é incomparável, comparado aos outros locais de peregrinação. Put in one balance, another balance you can keep. The whole pilgrimage place is dust. Will not be solved, also not because. Se você pegar apenas uma partícula de poeira de Vrindavana e colocar numa balança e colocar a poeira de todos os outros locais de peregrinação ali do lado, isso não vai ficar igual. Giriraj, Vrindavan, why you are going to Vrindavan? Because the Giriraj Govardhan is. And Giriraj Govardhan, 2 eyes, that's for Radha Kunda and Sampali. Por que a gente vai a Vrindavana? Porque Giriraj Govardhan está lá. E os 2 olhos de Giriraj são o Radha Kunda e o Shama Kunda. But how is she? This is the transcendental Vrindavan. Mas como ver essa Vrindavana transcendental? Have you seen transcendental Vrindavan or not? Você já viu essa Vrindavana transcendental ou não? If you want to see transcendental Vrindavan. Se você quiser vir essa Vrindavana transcendental, quiser ver, então faça Bhajani Sadhana. Then, but Yogamaya manifest the transcendental you can see. Então Yoga Maya vai manifestar e você vai poder ver. Essa Vrindavana transcendental você pode ver. Cante os santos nomes, Siva Sadhu, e aí você vai poder ver a Goloka Vrindavana transcendental. Então, por que eu estou falando? Our Shastra says all the Vaikunthas and opulence put in one balance. And another balance just put on the dust of Vrindavan. Also então, Goloka Vrindavana é transcendental. Se você colocar de um lado de uma balança toda a opulência de Vaikuntha e do outro apenas uma poeira de da partícula de Vrindavana Dham, ela irá ganhar. Você não pode imaginar quão grande é a opulência de Vrindavana. Então faça a Bhajana Sadhana, cante os santos nomes e automaticamente tudo isso vai se manifestar em seu coração. Então essa é a nossa meta, como ter o Darshana dessa belíssima Vrindavana. Gauranga bolite habe,
Bhairava Sevi. Visa Charya Kavi Suddha Haviman. When our mind will be neat and clean and free from all kinds of material desires. Então, quando a sua mente estiver limpa e asseada e livre de todos os desejos materiais, Then our heart will neat and clean. então o seu coração ficará limpo. On the platform of Sandhini, then Samvit and Hladini will manifest. Na plataforma de Sandhini, Samvita e Hladini irão se manifestar. That is called Suddha Sattva will come. Shuddha Sattva, a bondade pura, irá Then you surgir. will see transcendental Vrindavan. Então você vai poder ver a Vrindavana transcendental. Sansara Vasanamur Kavi Tuchha Have Visha Charya Kavi Suddha Haviman Kavi Hamo Heravo Sirvimanda. This is the process also. Without this mercy of Nityananda Prabhu, then our heart will not misinflame. Sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, seu coração não vai ficar limpo. E sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, seu coração não vai estar limpo e asseado. E aí, como que você vai ver essa Vrindavana Dhamma transcendental? Então é necessário ter a misericórdia de Nityananda Prabhu. De noite, ore para os pés de lótus de Nityananda Prabhu. Now, Braja Radha Krishna Pave Dhara Nitai Charana Dukhan. They tightly hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. Pegue firmemente os pés de lótus de Nityananda Prabhu. Then by the causes of Nityananda Prabhu, then you can see transcendental Vrindavan. E pela misericórdia sem causa de Nityananda Prabhu, você vai poder ver a Vrindavana transcendental, a Prakta Dhamma. But how will get Nityananda Prabhu? E onde você vai... Onde conseguir Nityananda Prabhu? Guru Pada Padma é a manifestação de Nityananda Prabhu. Gurudeva está sentado aqui ou não? Gurudeva diretamente está manifesto aqui na forma da Vigraha. Ele está ouvindo. Não pense que ele é apenas uma estátua, Vigraha. Isso é transcendental, Gurudeva está ouvindo. Quando você receber a misericórdia de Gurudeva, você vai poder ver quão linda é a forma transcendental de Vrindavana Dhamma. Bhakti tem 3 estágios: Aropa Siddha, Sanga Siddha e Swarupa Siddha. Aropa significa impor, então no começo você impõe. O segundo estágio é Sanga Siddha. Com a associação do sadhu, as boas qualidades virão para você. E o seu coração ficará limpo e asseado. Então, Sarupa Siddha, você vai compreender a sua própria forma transcendental constitucional. Então, com a sua própria forma constitucional, você vai poder ver Radha Krishna e Vrindavana Dhamma. So Bhaktivinoda Thakur sing there, Dekhite dekhite Bali Baba Kabe Nijasu Skula Puri Chaya Dekhite dekhite Bali Baba Kabe Nijasu La Puri Chaya Arnaya Neveri Bo Vijapura Se So in the department wasn't any sadhana. Then heart will be neat and clean. Then we will say, your transcendental concept form.
Então faça a Bhajani Sadhana, seu coração ficará aliviado. E aí você vai ver a sua forma constitucional, Siddhadeha. Radha Kripa Bole, Lavi Bhava Kave, Nija, Radha Kripa Bole, Lavi Bhava Kave, Nija Sarupa Poricha, Krishna Prema Prakara. So very nice song, eh? Dekhite, Boli Baba Kave, Nitya Sula Porichaya, Arnaya Meheriba, Vedapura Sebha, Nitachidananda Maya, Nisabhanu Kore, Janamale Ivo, Namadevi Babo Kore, Hare Braja Bhaktiva, Koide Sabha, Anubhava Narayi, Nija Siddha Deo, Nija Siddha Namo, Nija Rupa Sabhasana, Hare Radha Kripa Bole, Lavi Bhava Kave, Krishna Prema Prakara, Jamuna Salila, Aharane Giya, Mujiva Yugala Rasa, Har Prema Mugdha Hare, Pagalini Par, Gaiva Radha Rajasa, Gaiva Radha Rajasa. That is the best song. Compose this pension. Essa é a melhor canção. Bhaktivinoda Thakura compôs essa canção. So, just I also explained this. So when you forget all these material bodily concepts, Então, eu estou apenas explicando isso. Quando você esquecer da sua concepção corpórea, ela está cansada, já está... Estou falando... Vocês estão sentados aqui há 3 horas, ela está cansada e um por um aqui vão levantar e vão embora. Fala, o que eu falei? Eu falei. Daqui a 20 minutos a sua atenção já vai embora. É verdade ou não é? A máquina para de funcionar. Bola Vrindavana Vihari Lal ki Jai. Jai Jai Shri Radhe. Cante os santos nomes, sirva a Guru Vaishnavas e abandone todos os tipos de desejos materiais. Abandone do seu coração os ciúmes, a inveja, todo o desejo por nome e fama. Sempre fique fixo em como obter a sua meta última. Por que tem no coração da alma condicionada? Inveja, raiva, ciúme. E se você não abandonar essas coisas, como você vai obter Krishna Prema, Krishna Bhakti? Dê amor e afeição por todas as entidades, para todas as entidades vivas. Isso é muito importante. Se você quer Shuddha Bhakti, primeiro siga esses 4 princípios. E aí você dê amor e afeição para todas as entidades vivas. Essa é a fundação, é o mais importante do nosso sadhana bhakti. Dê amor e afeição para todos. E não veja os defeitos dos outros. Sempre veja seus próprios defeitos. Você está vendo seus próprios defeitos ou não está? Enquanto você estiver vendo, se você vir os seus próprios defeitos, você não vai poder ver os defeitos dos outros.
Qual é o nome desse dedo? Indicator finger. É o dedo indicador. Indicator. Ele está sempre assim, apontado para frente, They're looking at the fault. vendo as falhas dos This outros. finger, when you chant holy names, outside of your river and do this. Mas enquanto você canta os santos nomes, você deve mantê-lo do lado de fora da sua japa e apontado para si mesmo, para que você veja as suas próprias falhas. And when you practice these things, they have to see your own fault. Then your tendency will not come to see the other's faults. Enquanto você praticar isso, você vai conseguir ver suas próprias falhas, e aí a tendência de ver as falhas dos outros não vai acontecer. Understand me? Don't look others' faults. Não veja os desejos dos... Own fault. Yes. Não veja os defeitos dos And we outros. absorb your Harinam, Harikatha. Veja sempre seus próprios defeitos e se absorva em Harinama e Harikata. If you absorb your Harinam, Harikatha, so how possible look others' faults? Se você estiver absorto em Harinama e Harikata, como é que você vai ficar vendo os defeitos dos outros? Isso é o que há de mais importante. Não veja os defeitos dos outros e cante os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. This is the process also. Esse é o processo. Faça Bhajana Sadhana. Understand it? And give up the false ego. E abandone o falso ego. Ego is how many letters? 3. O ego tem quantas letras? Apenas 3, mas ele é muito poderoso. Is it or not? Isso é verdade ou não é? I'm doing it. Eu sou aquele que faz. See. Destroy everything. Ele destrói tudo. Always be very humble. Trinada peace. Sempre seja muito humilde. Trinadi Apisa Nityana. Very humble. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu sempre falou, seja muito humilde. And if you give respect to others, then automatically you are humble. Se você der respeito aos outros, automaticamente a humildade vai vir para você. What you think? Everybody is Vaishnava, I am not Vaishnava. Sempre pense, todos são Vaishnavas, menos eu. When this type of mood is come, then you give respect to others. Quando esse tipo de humor vier, você vai dar respeito para os outros. This is the process also. Give Esse é o respect to others. processo. Very good. Dê respeito para os outros. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Okay, thank you now. Do Arati. Obrigada, agora faça o Arati. Arati, then we take Mahaprasad. Então, tome Mahaprasada. Bolo Vrindavan Vihari Lal Ki Jai, Jai Jai Sri Ram.